Alô, amigos, canal Tricolaço no ar mais uma vez para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Venha para cá, curta, compartilhe, se inscreva no canal, converse com a gente aqui também, mande sua mensagem. Aliás, quero agradecer algumas mensagens bem legais que chegaram aí nos últimos tempos para a gente. A do Rick Teodoro, a última aí, bem legal mesmo, daquelas que incentivam muito a gente. Muito obrigado. E outros grandes amigos que temos por aí, sempre nos procurando, conversando, vamos juntos nessa. Depois de Cruzeiro 1, São Paulo 0, um jogo que eu posso dizer uma coisa, me encheu o saco, cara. Tem jogo que deixa a gente chateado, né? Essa é uma derrota que me deixou chateado, mas não pelos motivos comuns, né? Quando você perde de 4-0 também fica chateado, mas hoje foi 1-0 e assim, o título do vídeo é derrota doída, por quê? Justamente porque eu acho que hoje o São Paulo trabalhou para não perder a partida. Aliás, trabalhou para vencer a partida e não conseguiu sequer empatar, né? E aí, quem não viu o jogo e recorre só ao comentário para ver, tá, mas o que aconteceu? O time não fez nada em campo? Não, o time fez muito. O São Paulo teve raça, muita entrega, correu demais, mas correu errado em alguns momentos, fez escolhas erradas em outros e acabou desperdiçando chances incríveis em algumas ocasiões, o que resultou numa derrota que, se fosse um empate, seria mais justo, até porque o gol do Cruzeiro acontece de forma completamente aleatória. Claro que o Cruzeiro depois até teve chance para fazer gols mais bem construídos, enfim, mas o gol que deu a vitória é um gol completamente aleatório aos 3 minutos, quando os dois times estão ainda é, terminando de se posicionar direito em campo. Uma jogada que começa pelo meio, vai para o lado direito, tem o cruzamento na área. O Rafinha faz a leitura certa para fazer a antecipação do atacante do Cruzeiro, só que ele acaba pondo força demais na bola, marca o gol contra e tem um detalhe, né? No fim da jogada a gente consegue ver que o jogador do Cruzeiro estava impedido, quer dizer, se a bola passasse pelo Rafinha e ele fizesse o gol não valeria. Essas ironias do futebol. E esse gol, ele meio que desmantela o São Paulo, porque aí sim tem um componente ruim do trabalho do Dorival Júnior hoje, porque o sistema de jogo proposto, a ideia e o esquema montado pelo Dorival hoje era para que o time pudesse construir um gol ou dois e administrar o resultado. Não era exatamente um time ofensivo para encurralar o Cruzeiro e fazer um resultado. Tá errado isso? Não. Você está indo fora de casa, você está jogando contra um time grande, você não quer correr o risco de perder, mas também não quer desperdiçar a chance de ganhar. Então você monta um time que possa fazer as duas coisas, que possa atacar, mas ao mesmo tempo se defender bem. Eu, como sou amigo muito mais de resolve logo, eu ainda prefiro uma escalação mais ofensiva. Mas eu compreendo, só que a partir do momento que você toma o gol com 3 minutos, esse sistema vai mais te prejudicar do que te ajudar. Era um sistema onde o Caleri estava muito isolado na frente, um 4-1-4-1 meio híbrido ali, mas onde o Caleri ficava muito na frente, muito isolado na frente. Às vezes tinha que se deslocar dos lados para poder receber bola, só que ao se deslocar para os lados para receber bola, quem estava na última linha demorava para chegar no ataque, para receber muitas vezes o cruzamento que o próprio Caleri tinha pensado em fazer quando recebia a bola por ali, e aí a jogada de gol demorava para sair. Saiu quase no fim do primeiro tempo, a mais perigosa de todas elas, numa cabeçada do Caleri que o Rafael Cabral defendeu, só que ele solta a bola porque ele defende para frente, e é só o Nestor cumprimentar para o gol de uma maneira um pouco mais veemente, mais forte. Ele quer tentar colocar, bate muito fraco, pega na canela e erra, e esse é o lance que resume a partida para mim, que foi a incapacidade do São Paulo fazer gol. O Dorival percebeu a falha, consertou no segundo tempo colocando o Luciano, só que aí tem dois problemas outros, né? O Luciano não entrou bem no jogo. Mas, enfim, era um pé a mais. E o segundo problema é que, me parece, o Dorival percebeu que tinha que pôr mais gente na frente, e aí ele colocou o Juan e também o jogador...
Meu Deus do céu. Não foi o Marcos Paulo ainda. Luciano, Juan e o David. E aí ele tirou o Wellington Rato e o Mendes, os dois que estavam jogando bem, e manteve o Nestor, que não fez uma partida horrível, mas ele errou muita coisa. Inclusive teve um lance, lindo lançamento do Caio Paulista no segundo tempo, onde o Nestor é o cara que tem que entrar no fundo para cruzar a bola para trás, para os atacantes chegarem, e ele erra bizonhamente o cruzamento. Então ele estava tomando decisões erradas e cometendo alguns erros que não pode se cometer num jogo tão encaixado, tão encadeado. Aí o Dorival tira o Nestor e coloca o Marcos Paulo. O São Paulo. Não foi nem o Marcos Paulo, ainda foi o. Não, Juan, David e Luciano Calera. É assim, aí ele colocou o Marcos Paulo e ficou num 4-2-4, né? Com apenas o Pablo Maia de volante. E depois ainda pôs o Rodriguinho, né? Ainda pôs o Rodriguinho no time e deixou o time praticamente sem volante ali. Ele tira o Nestor para colocar o Rodriguinho, na verdade. Não foi nem para colocar o Marcos Paulo. E aí o time fica num 4-2-4 de Rogério e depois fica num 2-3-5, 3-2-5, algo assim, com um monte de atacante empilhado, mas que não conseguiam resolver, até porque a tônica do Cruzeiro foi jogar atrás para garantir o resultado. O time que estava em casa é que jogou atrás, uma proposta de jogo para mim ridícula, eu detesto isso, mas enfim, serviu para o Cruzeiro fechar espaços, mesmo assim o Cruzeiro foi atacado o jogo todo, faltou duas coisas para o São Paulo empatar e até virar. Um pouco mais de competência na conclusão e o Rafael Cabral jogou muita bola, o goleiro do Cruzeiro. Só por isso. Senão o São Paulo teria empatado e virado, seria o mais normal. Preocupações agora. São Paulo tinha que ter ganhado hoje, né? E tem que tomar muito cuidado para não afetar o psicológico. Eu tenho um pouco de receio do que eu vou dizer, mas vamos lá. 12ª rodada. Nos últimos 4 jogos, 12 pontos disputados, o São Paulo ganhou só 3. É o pior rendimento desde o início do campeonato até agora. Nos primeiros 4 jogos, São Paulo conquistou 7 pontos, né? Um empate com o Coritiba, uma derrota para o Botafogo, uma vitória contra o América, um empate com o Coritiba, uma vitória contra o Internacional. Então, dá ali 66% de aproveitamento. Depois tem uma outra sequência de 4 jogos, que foi a melhor das 3, onde o São Paulo empata com Fortaleza fora, com o Corinthians fora, ganha do Vasco em casa e do Goiás em casa e chega a 8,75% de aproveitamento. 8 pontos em 12. E a última leva, que teve 3 derrotas para Grêmio, Palmeiras e hoje para o Cruzeiro, e apenas uma vitória contra o Atlético Paranaense, jogo da quarta-feira, 25% só de aproveitamento, ridículo e preocupante. O que eu ia dizer é porque eu brinquei muito no começo, que eu gosto muito do Dorival Júnior, acho ele bom técnico, mas o meu medo era, o Dorival parece que sempre tem prazo de validade. Ele começa certo o time, tudo dá certo, funciona, e depois começa a cair. Normalmente ali pela 12ª partida. E essa é a 16ª ou 17ª do Dorival, né? Algo assim, preciso fazer essa conta que eu não fiz. A 10ª foi aquele jogo contra o Puerto Cabello, vitória lá na Venezuela, que já foi um jogo ruim, né? Mas enfim. E evidentemente que eu não quero transformar isso em coisa séria, mas é preocupante. É sinal que você consegue ajustar um jeito de jogar, só que você acaba ficando um pouco refém deste jeito de jogar e não evolui. Você melhora até o andar de cima, mas você não consegue evoluir mais acima. E aí, para mim, é onde tem esse problema de um pouco de falta de imaginação, um pouco mais de criação, né? Coisas que técnicos um pouco mais ousados, que a torcida do São Paulo adora criticar, costumam ter, né? Então, às vezes, vale você experimentar coisas que podem dar certo num maior prazo de tempo,
do que acertar um arroz com feijão que vai durar 12, 13 jogos e depois você ficar refém e tem que remontar tudo outra vez. Né? É, eu acho que, por exemplo, ele dava muita chance para o Marcos Paulo, que é esse jogador que entrou no final, que tem muita habilidade. O Marcos Paulo também, me parece, conseguiu ele mesmo perder um pouco do espaço, porque ele oferece muito pouco além dessa habilidade, dessa coisa de tocar curto na bola, bons domínios, drible, porque ele faz muito isso, mas não faz mais que isso. Só que hoje precisava disso. É o cara que vai para quebrar a linha de defesa. Só que ele tem jogado muito pouco, porque o Dorival tem dado preferência, por exemplo, ao David, por causa da explosão, da velocidade, que é algo que ele quer que chegue ao Luciano e ao Caleri. E ao Rodriguinho, que tem um talento um pouco mais desenvolvido para fazer, por exemplo, o jogo vertical, o jogo pelas pontas, que é uma coisa que, repito, o Marcos Paulo tem muita habilidade, mas acaba não oferecendo nada muito além dessa habilidade. Talvez por isso o Rogério tenha desistido dele, talvez por isso agora o Dorival também tenha desistido dele, mas acho que o Dorival precisa fazer leitura que ele fez no começo da entrada dele no São Paulo, que era assim: vou usar este jogador assim mesmo, porque ele vai compensar essa falta com que ele pode me dar em termos de qualidade técnica, ou de habilidade, porque técnica é mais do que habilidade. Né? O Dorival precisa resolver o que ele quer do Rato, por exemplo. Hoje era um jogo onde o Rato estava muito bem. O Rato arriscou no gol, o Rato colocou bolas limpas para o ataque e acabou saindo. Houve jogos em que precisava ter o Rato, como o jogo contra o Palmeiras, onde o São Paulo foi bastante volumoso, foi para cima, mas não tinha quem ajeitasse a bola para quem chegava e ele não jogou. E houve jogos em que ele entrou e fez uma partida muito ruim, mas aí o Dorival insistiu com a permanência dele. Né? É como as preferências que existem pelo Alisson, por exemplo. Então, ele entra, ele tem muito a dar, né, no quesito força, entrega, mas ele tem pouco a entregar no quesito técnica. E aí, nesse ponto, por exemplo, o Marcos Paulo entrega mais. Então não é melhor você entrar com ele fazer algumas coisas ali que possam parecer um pouco, entre aspas, firula, mas que acabam contribuindo positivamente para o que o time vai fazer. E depois que esgotar isso, entrar com o Rato e eventualmente com o Alisson no momento que tem que dar um pouco mais de pegada para o time, isso ele já fez. Também tem que considerar que ele fez, mas fez num período em que o São Paulo estava com adversários com talvez peso menor. Será que isso está influenciando? Me preocupa essa sequência que, a partir do momento que o São Paulo começa a enfrentar os times de mais peso, ele tem muitos problemas. Ele perdeu 3 jogos para ganhar 1. Tem semana que vem o Fluminense, depois tem o Santos do Campeonato Brasileiro. E logo após, não minto, ele tem o Fluminense já na sequência o Palmeiras pela Copa do Brasil, na ida, aí o Santos do Brasileirão e a volta do Palmeiras na Copa do Brasil. Não tem moleza. E aí eu pergunto a você e ao Dorival, e aí, vai ser só isso aí mesmo? O São Paulo não vai... Não estou falando de raça, porque raça não faltou hoje, mas está me preocupando faltar um pouco mais de resolução com a bola, de fazer a escolha certa pela escalação, por exemplo. 4-1, 4-1 hoje tinha explicação, mas eu não faria. Eu acho que hoje era um jogo para você ganhar, para você não terminar 4 jogos com 25% de aproveitamento. Com você fazendo pelo menos 50%, já que você já havia perdido 2. Uma delas perdível, outra também perdível, mas onde o volume de jogo do São Paulo foi grande. Uma bem ganhável e o São Paulo ganhou, e outra ganhável hoje o São Paulo perdeu. Então o rendimento está ruim. Esse rendimento precisa melhorar. E aí, vai melhorar? Ou a fase com o Fluminense, com o Santos, com o Palmeiras na Copa do Brasil, ainda falta ao São Paulo enfrentar o Flamengo, ainda falta ao São Paulo enfrentar o Atlético Mineiro, ainda falta ao São Paulo enfrentar Cuiabá, Bahia, quem mais que eu não falei dessa linha aí, e o Red Bull Bragantino. Não tem aquela moleza inicial. Mas não dá para contar que o São Paulo só estará bem
quando tiver com a moleza, né? E aí a gente tem a seguinte situação: o Nestor fora do próximo jogo, o jogo da Sul-Americana na terça-feira, que é importante, mas veja só, é aquele jogo, né? São Paulo passou por uma experiência dessa contra o Sport. O São Paulo precisa só empatar para se classificar em primeiro e pode até perder por 3 gols de diferença para se classificar em primeiro. E lembrando que na Sul-Americana tem que classificar em primeiro mesmo para já ir direto para as oitavas de final. Em segundo, você vai ter que disputar um mata-mata que não estava na previsão, com alguém que vem da Libertadores. Mesmo assim é um problema, porque você passa para as oitavas de final e talvez pegue um time cascudo de Libertadores. E aí? Aí você vai ficar sem brasileiro e sem Sul-Americana e vai sobrar a Copa do Brasil com o Palmeiras, com você quase com a obrigação de passar para a semifinal? E aí, se o São Paulo não chegar nas 3 finais que chegou no ano passado, ele já não chegou no Paulista, a campanha do Dorival vai ser pior ou melhor que a do Rogério Ceni? Eu faço essas provocaçõezinhas, porque elas precisam ser feitas. Eu acho que o Dorival tem para onde crescer. Eu espero estar errado naquela de que ele dura 10 jogos. Mas essa era a hora dele calar a minha boca e de outros céticos, né? São Paulo precisa voltar a jogar bem, precisa voltar a vencer jogos em sequência. Terça-feira, 9h30, São Paulo e Tigre, último jogo da Copa Sul-Americana, da primeira fase, estaremos aqui. Valeu, até lá.